Lição 2, o título da lição, né? Lição 2, 13 de abril de 2025. O título da lição: a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. O texto áudio diz assim: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 10 e 25. A verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. O texto de referência está em Êxodo 10, do 24 ao 26. 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, serve ao Senhor, somente edifique vossas ovelhas e vossas vacas. Vocês também vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que chegamos lá. Senhor Deus, Aleluia, Pai Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nessa manhã para aprender mais de Ti, para estar mais um pouco aprendendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós estamos de coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar e não o que queremos ouvir, porque a mensagem do Senhor é viva e eficaz nos nossos corações. Amém? Amém. Pastor. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria para nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Aí que eles iam oferecer os seus sacrifícios, os seus holocaustos, a sua forma de servir a Deus, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Então Moisés se negou, né, a deixar os animais no Egito, e não só se negou, e ainda falou: inclusive você, Faraó, vai nos dar também, vai oferecer também, né, de modo que nós possamos levar para os nossos sacrifícios e holocaustos. Ele ainda foi ousado ainda, né? Ao contrário, que é o tipo da lição aí de hoje. Então essa atitude de Moisés mostra que ele não renunciou à sua adoração, o seu louvor a Deus por causa do mundo. E às vezes, muitas vezes, o que acontece com o ser humano é que ele renuncia por causa das coisas externas. Aí, quando ele vê o problema, vê a dificuldade, aí ele considera o problema lá maior do que o problema aqui, né? E aí acaba se rendendo ao mal, ao inimigo, né? E aqui estava Moisés na sua posição firme. Não, mas se nós não deixar os animais também, ele não deixa nós ir. Nós ir é mais importante do que os animais irem juntos, tá vendo? O grau de importância disso é a adoração a Deus. Não é se eu vou viver ou se eu vou morrer. Não é se eu vou para a liberdade ou se eu vou para a escravidão, se eu vou ficar na escravidão. É a forma que nós vamos servir a Deus é que importa no final. Se nós vamos servir a Deus ou não, é tudo que precisa. Adorar a Deus é a ordem, né? É o primeiro mandamento que Ele determinou para nós. Alguém perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos, e Jesus respondeu: adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Pegando nos evangelhos todos. Então adorar é obedecer ao principal e primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que está em Deuteronômio.
né? Assim, todos somos chamados a adorar. O problema é que na hora de adorar, aparecem os problemas. Ou eu causo o problema, ou outra pessoa causa o problema para mim. O que nós vamos ver hoje, o que nós estamos vendo hoje, é problema causado por terceiro. Porque aí o faraó entra no meio e fala, não, vocês não vão levar o seu gado. Vocês podem ir adorar, mas vocês não vão levar os seus bens. Puxa, mas se uma das formas de adoração, se uma das maneiras que nós temos de adorar é servindo a Deus com os nossos bens, se eu não levar os bens, então a adoração vai ficar parcial. Não ficará completa essa adoração. Não será uma adoração adequada. Então Deus escolheu a Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo no deserto, né? Já estava escolhido, mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosas. Ele não aceitou a palavra de Moisés a princípio. Ele só liberou por conta, né, da pressão, das pragas, né? Não foi a questão aqui, não foi ele acreditar no que Moisés falou na adoração. A questão foi uma pressão, né, das pragas, uma pressão das coisas que estavam acontecendo ali. Muito bem. Adorar a Deus, então, adorando a Deus, adorar é obedecer a esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, assim como todos nós somos chamados para adorar. Então Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorar no deserto. Mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosas. Então não era uma questão de... Faraó não acreditava em Moisés. Era uma questão mais diabólica de Faraó, de tentar impedir a adoração. E não... Aí daí ele já estava percebendo que não ia poder segurar, porque já tinha acontecido muita coisa. Então o que ele tentou fazer é interferir na adoração. É isso que o inimigo tenta fazer conosco. Às vezes nós usamos coisas externas, justificamos com coisa externa. Eu não vou na igreja por isso, porque eu estou com um problema sério aqui. Será que o problema sério aqui é mais importante do que eu adorar a Deus? Não vou por causa do meu serviço. Será que o serviço é mais importante do que adorar a Deus? Porque a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que adorar a Deus. Agora aí o inimigo oferece para nós, não, você faz uma adoração parcial aí, porque aí você agrada a Deus e não fica sem trabalhar, não fica, na verdade, toda a estratégia do inimigo é nos tirar da adoração. Toda a estratégia do mal é influenciar a nossa fé. Então ele usa pessoas, ele usa vizinho, ele usa serviço, ele usa nossas falhas, né, para isso. Aí. Você acha que esse serviço seu é de Deus, não é de Deus? Nunca mais foi para a escola. Então, qual que é mais importante? É o serviço ou a escola? Porque serviço Deus pode providenciar outro. Tem gente que para de vir na igreja, assim, regularmente, por causa do serviço. Então agora eu arrumei um serviço e é lá longe, e não vem, vai esfriando. E a pessoa às vezes não está vendo que aquilo é uma obra do mal. É uma obra de Faraó mesmo, né? Para tirar a adoração. Pois é desse jeito, e Deus sabe, né? Como se atribuindo a Deus alguma coisa, mas é nós que fazemos as nossas escolhas. Moisés podia falar, não, se Faraó falou que nós pode ir, mas só nós deixar nosso gado aqui, então vamos deixar o gado e vamos. Ele podia fazer isso, não falou? Não podia? O que ele disse? Ele falou, não vai ficar uma unha para trás. E além do mais, você ainda vai dar também, você também vai oferecer, né? Olha só, quando se trata de adoração, não tem negociação, nós temos que ser firmes, porque senão o inimigo nos engole. Quantas pessoas estão desviadas lá, porque alguma coisa externa influenciou e ele sofreu, ele aceitou. A questão é essa, ele aceitou. Justamente. E ele aceitou, falou, não, é assim mesmo, né? E se não fosse assim, eu não teria sido assado. Não, mas não é nada disso. A questão é que o mal
é que interferiu. Tá? Então, aqui está tratando de coisas que vêm a nós, que às vezes nem foi nós que causou, mas que foi uma exigência do sistema, uma exigência do mundo, e nós aceitamos. Moisés, no item 1, Moisés é o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra, né? Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Então, às vezes, para servir a Deus, nós temos que abandonar certas coisas. A gente fala, não, mas isso não é pecado. Não é só o pecado que a gente abandona. Quando a gente decide servir a Deus, eu abandono o pecado e começo a viver uma vida de adoração. Eu não posso aceitar essas distrações, esses problemas me influenciar, né? É eu que aceito ou não, né? Esses problemas. Então Moisés foi enviado a Faraó, soberano, mandatário do Egito, rei, né? Que devia deixar que os israelitas fossem adorados. Moisés falou para ele, foi claro com ele, né? Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração a Deus. Aliás, é no deserto que acontece a verdadeira adoração. Na hora difícil, na hora do problema, já viu quando a gente está com problema, com dificuldade, a gente ora mais, a gente é mais sincero com Deus, né? Então, às vezes, Deus nos aperta num deserto aí, é para o nosso bem. Porque quando está tudo bem com a pessoa, né? Tem emprego bom, está ganhando dinheiro, a saúde vai boa, está tudo bem, ele vai se distanciando da igreja. Por quê? Porque o faraó entra no meio da vida dele e vai tirando ele da adoração. Está tudo bem. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que vem uma dificuldade ou outra, aí ele corre para a igreja, vai até para o círculo de oração, dependendo do tamanho da luta, né? Então o melhor momento da vida dele era o momento que ele estava adorando, e não o momento que ele estava no bem bom, que ele achava que era o bem bom. E às vezes a gente até exalta, né? Se exalta porque está tudo bem, porque foi Deus que fez isso, Deus me deu isso, me abençoou, me fez prosperar. O que é prosperidade, meus irmãos? Sem Deus isso é prosperidade, né? Só prospera aquele que está na presença de Deus, né? O homem mais rico do vale é aquele que ora, que adora, que está na presença de Deus. Não é o que tem mais bens, não é o que faz mais coisas, tá? O que faz mais coisas, que tem mais bens, às vezes ele está sendo usado por Deus para tratar do outro, para cuidar do outro que adora a Deus em espírito e em verdade. Então, esse conceito que o mundo carrega, que muitos cristãos carregam, de que a prosperidade humana é que está em voga, é muito errado. Eu não estou dizendo que não pode ser, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter riqueza, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que com riqueza ou sem riqueza, o mais importante é adorar a Deus. Aquele que consegue ter riqueza e adora a Deus, muito bem para ele, porque ele vai ter o que oferecer também diante de Deus, né? Mas se ele usar a riqueza e abandonar a Deus, então isso não é prosperidade, né? Então isso não é adorar a Deus. Então os que conseguem adorar no deserto evidenciam a sua fé em Deus. Aquele que consegue adorar na dificuldade, no meio às lutas, às tentações, o deserto aqui representa isso, né? É aquele que consegue adorar assim, ele mostra para Deus, ele evidencia diante de Deus e das pessoas como é que está a sua fé. Então Deus só quer saber o que tem dentro do nosso coração, né? Então ele nos aperta, confirmando que somente ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Quantas vezes eles estavam ruins, estavam escravizados, e depois vai para um lugar próspero e vai crescer. O povo de Deus é assim, né? Porque Deus os prova no deserto da dificuldade, né? Aí chegamos na razão da adoração, item 1.3. A palavra porquê, no Êxodo 15, é o versículo 1 que fala porquê, né? Nos apresenta a razão não, mas razões, né, de Deus para estar louvando pelo seu povo, né? Que está sendo louvado pelo seu povo, que celebrou uma festa no deserto ao testemunhar a libertação da escravidão. Ali estava eles, né, falando por que eles estavam adorando a Deus, o que Deus fez, quem é Deus, qual é os motivos reais dessa adoração.
E são muitos os motivos. Aqui do verso 1 ao 19 dias, cita uma lista enorme de motivos. Motivos daquele tempo, né? Porque tem coisa que não acontecia naquele tempo que acontece no nosso tempo. Tem coisa que não acontece no nosso tempo e acontecia lá, né? Então só atualizou a lista, né? Mas a lista é a mesma. Nós temos muitas razões para amar e adorar a Deus, porque Ele nos tirou da escravidão, né? Lá tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, e Ele nos tirou da escravidão do pecado. Então a gente pode ir atualizando a lista nós mesmos, né? O que Deus nos libertou, o que Deus fez por nós, a mão de Deus na nossa vida, né? A paz que nós encontramos, tudo que nós, né? Está tudo nessa lista, né? De qual a razão que eu devo adorar a Deus. Então, eu ir para o deserto para adorar a Deus não é uma coisa que eu vou sem motivo, não é uma coisa que eu faço aleatoriamente. Eu faço porque realmente eu preciso ser grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas no Egito, né? Então eles testificaram o que Deus fez para tirar eles do Egito. É o que nós também fazemos. Nós somos testemunha do esforço que Deus fez para nos sustentar, para nos manter, né, fora do pecado, para nos tirar do pecado e nos manter fora dele. Então, Faraó, os seus exércitos, né, as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Então, Satanás e os seus ardis não foram capazes de nos manter escravos do pecado. Ele nos libertou, né? Mesmo tendo todas essas forças contrárias, toda essa coisa aí tentando nos levar de volta. Essa realidade nos exorta, né? E nos desprender das coisas desse mundo e a viver como verdadeiros adoradores. Se nós conseguirmos desprender do mundo, e nós vamos conseguir ser verdadeiros adoradores, porque Deus não desampara nunca. Então, se eu perdi essa, eu vou ganhar outra se eu estiver com Deus, porque Deus vai me abençoar mesmo que eu esteja no deserto, né? Se eu for lá para servir a Deus, se eu for lá para adorar a Deus, isso vai ficar evidente, né? Então, nós temos que servir a Deus com tudo que nós temos, com nossa alma, com o nosso ser e também com nossos bens. Então, a proposta de Faraó era uma adoração mais ou menos, né? No item 2 fala disso, servindo a Deus com os nossos bens. O Faraó do Egito foi astuto ao fazer a proposta ardilosas, né? E de servir o Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Interessante, né? Fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas. Eles nem gostavam de ovelha, eles nem deixavam, o povo de lá nem criava ovelha. Era abominação criador de ovelhas lá no Egito. Por que tinha que deixar as ovelhas lá? Então está claro aqui que não é por causa do valor, não é do bem. Aqui era para atrapalhar a adoração do povo de Deus. Trabalha as coisas, porque se Moisés tivesse iniciado. Então, se tivesse ouvido, né? Aí agora Faraó paga mais um preço caro por causa dos. Olha só, exatamente. E a gente vê que isso não é uma questão de valor, né? É uma questão de atrapalhar a adoração. Que as vacas tá bom, que eles podiam aproveitar, porque lá eles criavam vaca, né? Mas e as ovelhas? Nós pensamos só na escravidão, né? Não, os egípcios não entendem assim, não. Não, se eu tiver libertado, tá tudo bem, não é assim não. Eu tenho que adorar a Deus, não é só eu ir, né? Tenho como eu ir. Não é só ir para a igreja, eu tenho que servir a Deus com o quê? Não é só estar presente nos cultos, eu tenho que levar os meus bens, eu tenho que levar a minha oferta, eu tenho que mostrar para Deus o quanto eu estou comprometido com a obra, com o seu trabalho. Eu tenho que demonstrar isso para Deus. Deus sabe, antemão sabe, mas eu tenho que demonstrar para mim mesmo, para as outras pessoas, quem sou eu na obra.
E aqui que os nossos bens entram na história, tá? É aqui que entra o que nós possuímos, porque Deus tem um controle sobre isso. Ele pode nos dar muito mais, Ele pode fazer com que eu tenha muito mais bens. Aparece coisas na vida do cristão que ele fica pasmo, né? Se ele está servindo a Deus. É coisa fora do, né? Se ele não está servindo a Deus, ele tem que se virar, ele tem que trabalhar, pegar o salário dele, ganhar mais ou menos, estudar, tudo depende dele. Mas quando ele está servindo a Deus, aí começa a aparecer de outros lugares que ele não esperava, né? Deus usa outra pessoa para abençoar ele e coisas desse tipo, né? Então, sai da esfera normal. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem a Deus, mas deixassem os bens no Egito. Isso não é legal. Hoje há com relação à oferta, meus irmãos, e dízimos, há uma corrente das igrejas que prega que isso é de Deus, né? Que essa parte é de Deus, então eu tenho que devolver para Deus o que é de Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina sobre adoração. O que Deus ensinou? Olha, de tudo que eu te der, de tudo que eu abençoar e você possuir, então não é de Deus, é meu, Ele me deu. Está no meu poder, está nas minhas mãos. De tudo que eu abençoar e você tiver, você separa uma parte e traga e usa isso para adoração. Isso vale para o dízimo e para a oferta, né? Aí você traz do que é seu, do que já está nas tuas mãos, do que eu já te dei, e você vai adorar com isso. Isso é adoração, eu pegar o que é meu e levar a adorar a Deus. Então, eles tinham bens, eles tinham ovelhas, não era de Deus. Aquelas ovelhas, aqueles bois, aquele gado deles, não era de Deus, era deles. Deus os tinha abençoado, eles tinham conquistado, eles já tinham aqueles bens. Agora eles pegam aqueles bens, né? O faraó fala, opa, deixa esses bens aí. Por quê? Porque eles iam pegar daqueles bens e oferecer a Deus, e essa adoração ia subir em cheiro suave diante de Deus. Então, do que é meu, do que Deus me deu, eu vou escolher, eu vou decidir se eu vou levar ou não. Isso é a adoração, é uma adoração voluntária, tem que nascer do meu coração, não pode ser uma obrigação de devolver. Sou radicalmente contra esse devolver, né, irmãos? Porque ele é uma ameaça para a pessoa devolver o que é de Deus, que não é dele. Ele está pondo a mão no que não é dele, não é nada disso. Eu vou pegar do que é meu, do que Deus me deu, do que Deus me proporcionou, e vou com o meu coração voluntário e vou oferecer na presença de Deus. Isso é adoração. É isso que é adoração. Por que Moisés não aceitou a proposta de Faraó? Tá bom, se os bens eram de Deus, deixava lá no Egito, e Deus, né, amaldiçoava eles com aqueles bens e tudo. Não, era deles. Eles levavam e lá eles tiravam de uma porção e oferecia voluntariamente, com amor. Imagina oferecer aquilo no deserto. O deserto que não tem outras possibilidades. Mesmo assim, ele acreditar que Deus vai abençoar ele e fazer a sua oferta. Acreditar que Deus vai tirar água da rocha e oferecer a sua oferta. Isso é adoração. É isso que Deus espera de nós, não é só palavras bonitas. Ele espera de nós algo consistente também. Não que Ele não saiba o que tem dentro do nosso coração, é para nós mesmos, é para mim mesmo. Quando eu separo parte dos meus bens e levo na presença de Deus para fazer uma adoração verdadeira, né? Isso me faz muito bem. Além de me fazer muito bem, vai fazer muito bem as pessoas que estão em volta de mim, que vão ver e também vão se sentir abençoadas, ou vão se sentir possibilitadas de fazer o mesmo, né? Por ver uma pessoa sendo abençoada e como ele foi, o outro vai copiar e vai fazer o mesmo, né? Então, essa adoração parcial é que não pode acontecer, e que às vezes nós estamos fazendo isso dentro da igreja, né? E Faraó ofereceu isso lá no Egito, né? E está oferecendo hoje também, né? Adoração parcial. Então, o item 2.1 fala: contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado, não aceitou. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial, né? A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser, todas as dimensões da nossa existência: bens, vida, família, trabalho. Comecei falando de trabalho, irmãos.
As pessoas às vezes acham inegociável. Não, o trabalho vem acima de tudo, porque eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Gente, sem Deus você não come nada. Sem Deus eu não tenho nada para fazer. Então é Deus primeiro. E a Deus, o que eu ofereço a Deus? Tudo. Todas as dimensões que eu quero dizer. Não tudo o valor, porque Deus nunca pediu tudo. Estou vendo igrejas aí, não, você vai lá, leva tudo e joga na fogueira. Não é nada disso adoração. Olha, Deus vai te abençoar e você vai usar o que Deus te abençoou, mas uma parte você seleciona e oferece em adoração a Deus. Isso é o homem de Deus, isso é a pessoa que está servindo a Deus em espírito e em verdade. Agora, falar com a pessoa com palavras, que fala bonito, que vem na frente e tudo, né, mas não serve a Deus com os bens, é um adorador em espírito e em verdade, isso não é. Não é, né? O adorador verdadeiro, o adorador de verdade, ele põe tudo na presença de Deus, né? E deixa Deus trabalhar na vida dele. Então essa entrega só é possível quando nós temos comunhão com o Criador, confiamos nele, né? Depositamos a nossa confiança nele. Aí pode acontecer o que for, pode ser o que for. Faraó propôs que eles levassem as mulheres, as crianças, mas deixasse o gado. Leva a família, leva tudo para adorar junto, mas deixa o gado, deixa os bens. Não vou deixar os bens, isso ainda vai ajudar ainda. Temos que ser firme com o mundo, porque senão ele nos engole. O inimigo usa pessoas, o inimigo usa o patrão. Sabe que o crente que ele é fiel, o patrão dele admira ele, sabe? Apesar de vez em quando o inimigo querer usar o patrão para tentar derrubar a fé dele, mas aquele mesmo patrão que às vezes tenta contra a fé dele é o mesmo a elogiar. Vai, não, aquele lá é fiel a Deus, porque ele foi firme. Eu falei com ele, ele não aceitou, né? O patrão chega e fala, não, agora a partir de hoje você vai trabalhar todo domingo de manhã. Fala, não, eu tenho que ir para a escola dominical. Eu tenho que servir ao meu Deus, não é para mim. É a hora de eu adorar a Deus. O próprio patrão vai admirar ele. Não, ele foi firme e não abriu mão da sua adoração. Agora tem crente que qualquer coisa que o diabo oferece para ele, ele desvia o foco. Não digo sair da igreja não, tem muita gente desviada dentro da igreja, irmãos. E já desviou há muito tempo, por quê? Porque ele não serve a Deus. Tudo que o Satanás oferecer para ele, ele vai aceitar. E ainda justifica, não, estou indo para a igreja. Veja só. Então, ainda põe a culpa em Deus, né? Aí ele mesmo perdeu o emprego, ele mesmo fez alguma coisa que causou lá, aí vem para a culpa de Deus, coloca na culpa de Deus, né? Então, desculpa, irmãos, mas tem muita gente que está desviada dentro da igreja, porque ele aceita tudo que o diabo fala e ainda se justifica. Não, sou crente, toma a ceia. Estou lá na igreja, né? Mas o diabo fala, deixa seus bens, ele deixa isso, ele deixa, né? Não, só um pouquinho daquilo ali, toma um vinhozinho, bebe uma cachaçinha, ele vai lá, toma e volta para a igreja, está aí. Mas tudo que o diabo oferece, ele aceita. E ainda quer, né? Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Deus está esperando esse coração movido em pessoas que estão dispostas a se entregar por Ele, a mudar de vida. Cada vez mais eu vejo a palavra de Billy Graham se cumprindo. Ele falava que vai chegar uns tempos que as pessoas só vão falar do perdão, que Jesus perdoa, e não vai querer mudar de vida, não vai querer nada daquilo, né? Santificação, mudar, nova criatura, isso vai acabar nas igrejas. O Billy Graham falava isso no tempo que ele pregava. E infelizmente nós estamos vendo esses dias chegando, né? Muita gente aí, não, Jesus perdoa, vai lá que Jesus perdoa, fica lá. Aí fica lá uns dias, aceita uma proposta de Faraó, Jesus perdoa, aceita outra, Jesus perdoa, e vai levando, né? Até que ponto? Até onde? Onde é o ponto de corte? Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Ele não está procurando pessoas mecânicas que vão para a igreja. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu temo que se a gente ficar com esse discursozinho superficial que as igrejas estão adotando aí, vai muita gente para o inferno sentado nos bancos das igrejas.
porque não entendeu, né? Não entendeu a proposta de Deus e não entendeu a proposta de Faraó, né? Não entendeu por que o inimigo quer fazer. Faraó propôs que eles levassem as mulheres e as crianças, mas deixassem o gado. E de maneira firme Moisés falou: não vai ser assim, vamos adorar a Deus do jeito que precisa, do jeito que tem que ser, né? Bom, os bens como expressão de adoração está no 2.2. Moisés confrontou Faraó, né? Diante das 10 pragas, o monarca, o rei, né, o Faraó, fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse os bens, né? Então, assim, ele foi tentando. Não é assim que o diabo age, né? Ele faz uma proposta, a pessoa não aceita. Ele não vai se dar por satisfeito, ele vai oferecer outra. Gente, o mal bate na nossa porta todo dia. Todo dia ele bate lá na sua porta e leva e te oferece o prato. Você não quer? Amanhã ele vem com outro. Não quer? Depois de amanhã, o tempo todo nós somos tentados. O tempo todo o inimigo, o Faraó e seus ardis, o Sambalate, o Tobias, ou seja lá quem for, está batendo na nossa porta. Cabe a nós escolher se vamos servir a Deus ou não. Se vamos ser firmes ou não. Se vamos confrontar o mal ou não. E o mal vem. Aí eu seria leviano, eu seria, né? Se eu não ensinasse isso para a igreja, tem uns pregadores aí da prosperidade, falam: não, aceita Jesus que seus problemas vão acabar. Gente, seus problemas vão aumentar. Uhum. Como é que é essa prosperidade? O que é prosperar? O que é ser abençoado diante de Deus? Ela vai dar prosperidade para uma pessoa que está correndo só atrás da prosperidade. Então, dessa prosperidade que ela está ensinando. Porque prosperar, gente, aqui o povo sai do Egito, deixa a cebola, deixa os pepinos, deixa tudo lá no Egito, mas ele só prosperou quando foi para o deserto. Ali sim é prosperidade. Né? Não, mas lá não tinha água, mas Deus abriu a água na rocha. Lá não tinha comida, veio codorna do deserto lá, que eles não sabem nem de onde veio. A ciência fica tentando explicar, procurar, mas de onde veio aquelas codornas? Veio da mão de Deus, Criador, que sustentou o seu povo no deserto. Então, assim, isso é prosperar. Então é isso que eu falo, você vai aumentar os seus problemas, mas a vitória vem. Aí para cada problema tem uma solução de Deus. Antes eu tinha que resolver sozinho, eu tinha que me virar. Aí eu fico crente? Não, esse negócio de que todos os seus problemas vai acabar, nada disso não. Tá? Ele vai propor todos os dias uma maneira de tentar me derrubar e me destruir. Vai haver isso o tempo todo. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, né, a adoração a Deus no deserto seria afetada. E Deus, né, de fato, é aquele que está presente convosco, que está presente no nosso meio, na nossa adoração. Nesse cântico aqui, vemos que a redenção do povo de Israel se deve inteiramente a Deus, pois foi efetuada pelo seu poder. O cântico está em Êxodo 15, tá? Versículos 1 e 2, né? Aquele que está presente conosco, é o cântico de Moisés, né? Assim, ainda hoje devemos sempre ter em mente a redenção que há em Cristo Jesus, e assim adorá-lo o tempo todo. E vou abrir um parênteses e dizer uma coisa para vocês. O faraó propôs que eles partissem e deixassem os bens, né? Mas uma das regras da adoração está em Êxodo, capítulo 23, verso 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 23, verso 15, fala que ninguém aparecerá diante de mim vazio, sem nada. É uma ordem de Deus. Ninguém aparecerá vazio. Deus precisa dos nossos bens, das nossas riquezas? Não. Ele quer saber com quanto nós estamos dispostos a oferecer.
O que nós estamos dispostos a fazer? Ele controla os bens, porque se eu levar para ele, ele mesmo prometeu, falou, olha, traga os seus dízimos, as suas ofertas à casa do tesouro, e eu vou abrir a janela do céu e te abençoar. Então tem uma promessa dele reparar qualquer coisa que nós levamos para ele. Então, qualquer adoração que eu oferecer a Deus, se eu oferecer um novilho a Deus, Deus vai me dar esse novilho várias vezes. É a promessa dele. Às vezes ele retarda um pouquinho, ele me deixa ali para ver se eu estou mesmo confiando nele, se eu estou mesmo disposto a servi-lo. Mas isso não fica de graça. Nenhuma adoração fica de graça, meu irmão. Não serve inútil, justamente. Não serve para nada, né? É inútil. É o que eu digo para vocês, está desviado dentro da igreja. Então, a gente tem que partir do princípio seguinte: Deus não quer, nem precisa das nossas riquezas, dos nossos bens. Porque tudo que nós levamos a Ele, Ele retribui. Então não é uma questão de perda, né? Nunca é perda. Na verdade, é um investimento. Se a gente tem fé em Deus, se a gente acredita nele, né? É aí que entra, né? Se eu também quiser negociar com ele, aí é bem provável que eu não vá receber. Por quê? Porque eu estou tentando enganar ele. Eu falei, bom, se eu der para ele, ele me der, então eu vou pegar as coisas que eu tenho e vou colocar lá na mão dele para mim receber de volta. Aí eu vou negociar com ele. Aí como ele sabe, Deus sabe que o que tem dentro do nosso coração, aí o que ele faz? Ele corta, e aí até o que pensa que tem lhe será tirado. Então, de todo jeito, ele é poderoso para gerenciar essa coisa toda de adoração. Por isso que a nossa adoração tem que ser verdadeira. Tem que ser, né? E não aceitar as distrações de Satanás. Fazer do jeito que precisa. As pessoas vão te criticar? Vão. As pessoas não vão entender? Não vão. Né? Mas não é as pessoas que têm que entender isso. Tem que resolver dentro de cada um de nós. Assim, se eu ganhar, eu vou dar isso para Deus, e sempre pegando. Aí, quando foi no final, eu tinha que pegar, saiu, o irmão falou assim, como Deus falou comigo. Aí. Saiu lá fora e falou. Tá vendo? Exatamente, que é uma forma de tentar enganar Deus, né? Ou não, eu vou oferecer muito aqui, porque já que ele vai me dar tudo de volta, e é muito melhor que o investimento, é melhor que eu pegar meu dinheiro e pôr no banco. Né? Se eu fizer uma pregação bem estruturada aqui, eu vou provar para a pessoa que se ele investir no reino de Deus, é melhor do que investir em qualquer banco, em qualquer outra atividade. Só que Deus exige verdadeiros adoradores. Aí a pessoa vai se sentir animada, falar, eu vou ganhar mais, então se eu oferecer para Deus, eu tenho fé nisso. Aí ele começa a oferecer para Deus, mas aí com a intenção, né, de retorno. É aí que entra o problema, né? E Deus vai retribuir, sim. Isso eu vou garantir para vocês, que a palavra de Deus garante, né? Que Ele abre janelas dos céus, derrama bênção. Imagina uma janela aberta no céu, o tanto de trem que vai derramar de lá para cá pela força da gravidade, né? Não precisa nem empurrar, né? É só cair. Então, aí o cântico de Moisés nos mostra que Deus está conosco. Assim, ainda hoje, nós devemos ter sempre em mente a redenção que há em Cristo Jesus. Né? A palavra redenção foi bem colocada aqui, porque redenção, remir, redenção é a mesma coisa. Tá? Ela significa pagar o resgate. É como se uma pessoa estava preso, o juiz arbitrou uma fiança lá de R$1.000, aí ele não tem R$1.000 para pagar, ele é pobre, né? Ele não dá conta de pagar os R$1.000, aí vem outra pessoa e fala, não, você não merece, você fez coisa errada, você está preso porque fez coisa errada, mas eu vou pagar
o seu resgate. Vai lá e paga os 1.000 e liberta a pessoa. Isso é redenção, é isso que Jesus faz. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Nós merecemos é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí Jesus vem e oferece o pagamento do resgate, oferece redenção. Então tudo isso que Deus fez ali, e que Moisés estava sendo usado por Deus para levar o povo ali para o deserto para adorá-lo, é para saber que alguém ia resgatar, ia tirar, né? Ia levar eles para a liberdade. Isso é tudo apontando para Jesus, que nos resgatou, que nos remiu, que nos redimiu dos nossos pecados. Então esse o verdadeiro sentido. É a liberdade que há em servir a Deus, em estar na presença de Deus, porque Ele está conosco e Ele providenciou um meio de nós, né, de fazer o nosso resgate, de fazer a nossa propiciação. O item 3, servindo a Deus com o nosso melhor, né? A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás, como nós já dissemos, né? Diferente de Adão e Eva, que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé. Então, a primeira investida de Satanás, Adão e Eva cedeu. Não, você pode comer, isso aí vai fazer bem para vocês, vão reconhecer o bem e o mal, né? Tipo assim, Deus está enganando vocês, Ele não contou para vocês que vocês iam ficar poderosos se comessem isso aí, né? Ou coisa desse tipo. Então, diferente do engano que Adão e Eva aceitou, veja que é coisa externa, que veio a proposta, ele aceitou. Nós estamos falando de coisa externa hoje. O inimigo oferece muitas coisas, eu tenho que estar pronto para entender o que é de Deus, o que não é. Então, se eu ficar assim, eu acho que é de Deus, talvez fosse de Deus, então eu não estou com convicção, eu tenho que ter firmeza diante de Deus, firmeza na palavra, firmeza de propósito, para que quando Satanás vier com propostas indecentes, eu mesmo saber identificar. Infelizmente, muitas pessoas não sabem nem identificar. Vêm as propostas do mal, ele aceita, ele sofre, ele oferece coisas que não devia, né? Porque nem consegue identificar. Eu me lembro, tempo atrás, as famílias cristãs, não era evangélico, mas cristãs, né? Que ofereciam seus filhos na fogueira. Isso é uma adoração antiga ao deus Moloque. Então Satanás pedia que oferecesse os seus filhos a ele. E as pessoas hoje, na mesma situação, né, faz lá as brasas, faz a fogueira e fala, oferece seu filho. A pessoa vai lá e oferece por falta de conhecimento, de esclarecimento, eu sei lá de quê. Mas eu garanto que lá dentro da pessoa o Espírito Santo toca nele e fala, não mexe com isso, não faz isso aí, é perigoso. Isso aí você está oferecendo o seu filho para o mal. Aí o filho carrega aquilo, que só tem uma coisa que pode quebrar essas maldições, é o sangue de Jesus. Ninguém é escravo para sempre, né? Mas que a pessoa fez, eu vi fazer, né? Assim, quando eu era criança, adolescente, eu via tantas famílias, pegavam os filhos, não, hoje tem batismo de fogueira, vamos levar nossos filhos a oferecer lá. A própria Bíblia fala que isso é errado. Aí a pessoa não tem conhecimento, não tem esclarecimento, às vezes a própria igreja foi que patrocinou essa tal dessa fogueira, tá? E tudo isso é uma coisa demoníaca, a pessoa não consegue ele mesmo entender. É por isso que precisamos conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desculpa eu ser tão radical aqui, apresentar um assunto tão delicado desse, mas é desses assuntos aí que eu quero falar, é de coisas que vêm a nós, que de propostas que o inimigo, que o mal, que o reino das trevas nos oferece todos os dias. E às vezes nós estamos de lá aceitando, né? Do jeito que vem, né? E aceitamos por quê? Por bom grado, não, mas é uma coisa boa, né? Uma coisa boa para o meu filho, uma coisa boa, então a gente tem que entender melhor. Satanás tenta nos desviar, olha o item 3.1, tenta nos desviar da oração perfeita, diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés.
nenhuma unha vai ficar. Eu vou servir a Deus do jeito que precisa. Não vou aceitar essa proposta. Então Satanás, aqui modelado pelo faraó, né, sendo usado pelo faraó, não mudou a sua estratégia em relação ao povo de Deus, tá? Pelo contrário, ele continua a tentar o crente para que caia em tentação. A regra é a mesma, o inimigo é o mesmo, só vai mudando a maneira de agir para tentar enganar as pessoas. É uma enganação do mal isso. O inimigo recorre à infidelidade, propostas sedutoras para nos desviar da verdadeira adoração. Aí a pessoa olha e fala, não, mas eu não confio. Aí o faraó lá usa, vamos supor aqui, o crente. Ele vai e fala para o amigo dele lá no trabalho, trabalha lá numa construção, estou fazendo aqui um caso hipotético. Trabalha lá na construção civil, aí um amigo trabalhando junto com o outro, ele quer pregar para o outro, fala, olha, eu lá na igreja, eu vou pegar aqui o meu salário, vou tirar uma parte aqui, vou entregar lá na igreja. Aí o amigo dele vai, larga de ser bobo, rapaz, larga de ser besta, não entrega lá não. O que você faz? Você compra a cesta básica e leva e entrega para uma pessoa que está precisando. Você vai fazer uma grande obra e você não precisa confiar nesse povo, você está confiando nesse povo e levanta suspeita e fala um monte de coisa, fala que viu na televisão, ele tem muito argumento. Aí a pessoa aceita a proposta de faraó, aí em vez de adorar a Deus e fazer o que Deus falou, trazei a casa do tesouro, o que ele faz? Ele desvia de lá porque Satanás usou alguém, ele estava tentando pegar para alguém e aceitou a proposta desse mesmo alguém para desviar o propósito de Deus. Aí ele não adorou, porque ele não adorou, né? Faz sentido, não é isso aí que eu quero mostrar para vocês. É uma questão que tem lógica. O diabo não faz uma proposta sem lógica, todas elas são sedutoras. Todas elas, a gente fala, não, você sabe que é mesmo, sabe que isso está acontecendo mesmo. Não é sobre igreja, é sobre pessoas, é nós e Deus, é nós diante de Deus. Como é que nós estamos, né? Os mediadores, os homens, eles são falhos, são cheios de defeitos, todos eles. Pega um que não tem defeito, os que não têm defeito já foi tudo embora, os que tiver aí tudo tem defeito, né? Todos os homens, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então não é o que os homens vão ver, vão entender, não é? Eu não posso criar minha própria adoração. Eu tenho que fazer aquilo que Deus ordenou que eu fizesse, senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com Caim. Eu vou levar a minha adoração e não vai ser aceita, que nós vimos na lição passada. Então não vai adiantar, não vai resolver o problema, né? Eu tenho que fazer o que Deus mandou. O inimigo recorre à infidelidade, a propostas sedutoras para nos desviar do verdadeiro propósito de adorar a Deus, tá? Mas Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus e nos permite aprender e nos permite a entender, levanta pessoas para explicar, para falar, né? Para mostrar, para apontar essas propostas do mal que aparecem para nós, né? Então aí nós temos que oferecer o que é de melhor, né, ao Senhor. Item 3.2, servir ao Senhor é ofertar com liberalidade, a gente tem generosidade no nosso serviço. Isso não implica e nunca implicou em dar tudo para Deus, viu, meus irmãos? É uma parte do que Ele nos dá, é proporcional ao que Ele nos dá, né? Moisés não abriu mão dos animais que seriam usados para adorar o Senhor em forma de sacrifício pelo perdão dos pecados. Aqueles animais também iam servir de alimento para eles depois, mas ia servir para adoração também. Então aí Deus ia trabalhar em cima daquilo ali, tá? Então, analisando o livro de Levítico, né, o pastor Fernando Alves comentou: toda oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos, domésticos. E as características dos animais limpos são as unhas fendidas e a ruminação de alimentos. Então, animais domésticos. Por quê? Porque eles que criavam, era deles. É os animais que ele, né, se ele matasse um cervo lá, não servia.
para fazer a adoração. A adoração tinha que ser de um animal doméstico, que ele criou, que ele se esforçou, que, né, não foi Deus que tratou daquele animal, foi ele mesmo, é dele. Lembra que eu falei para vocês, a verdadeira adoração, ela nasce dentro de nós, do que é nosso, do que eu tenho por precioso. Então a pessoa criava lá os animais, hoje é um pouco diferente, porque a gente recebe salário, mas eu posso levar a adoração para o mesmo lado. Nascia lá uma ovelhinha, né, aquela coisa mais bonitinha, e a pessoa tinha aquela afinidade, porque é dele, porque foi criado no quintal dele, é filho daquela ovelha preferida dele, e ele pegar aquele animal e oferecer a Deus. Isso tem um apelo emocional nisso, né? Tem uma coisa grande nisso, porque é dele e ele ofereceu a Deus, como Abraão ofereceu seu filho, né? Isso é sublime. A adoração, ela tem que ser sublime, ela tem que ser maior do que a proposta. Então não dá para adorar a Deus por fora, eu criar minha própria adoração com a proposta da pessoa imaginária que eu criei ali na historinha ali atrás. Então é Deus que me determina como é que eu devo servi-lo, como é que eu devo seguir, tá? Então não permita que Satanás roube a sua adoração, tá? Item 3.3. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às investidas de Satanás para nos enganar, tanto quanto ao que é certo e ao que é errado. O que é certo, o que é errado? É uma discussão infinita, tá? Mas através da palavra de Deus, através do Senhor levantar pessoas e nos instruir e nos levar à adoração, nós vamos aprender a ser fiéis a Deus e nos apresentar a Ele como verdadeiros adoradores. Concluindo, é importante estar atentos, meus irmãos, aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial, incompleta, errada. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados por princípios bíblicos. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Amém? Então que Deus possa nos abençoar e nós possamos compreender a proposta de Deus e aprender a rejeitar as propostas do mal todo dia. E sem Deus ele não faz nada mesmo, porque por mais crente que a pessoa seja, se ele não tiver em dia com a palavra de Deus, em algum momento ele vai dar ouvido na proposta dessa, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de, dele mesmo. Ele mesmo vai falhar em algum momento e não vai conseguir. Bem? Então que Deus possa nos abençoar ricamente e nós possamos aprender com Deus.